Sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. As sugestões de temas que vocês passam para nós é muito importante para a gente trazer conteúdo relevante. E é em cima disso que eu quero apresentar o Fabiano e o Guilherme, da Nexelo, que vão falar sobre o tema como ser mais lucrativo utilizando a tecnologia na gestão do abastecimento. Fabiano, por favor, se apresente e comente um pouquinho sobre a Nexelo. O que a Nexelo hoje faz? É uma empresa de tecnologia, nós atuamos na inovação, na parte de gestão da informação. A Nexelo ela trabalha diretamente com supermercados, focado em quê? Na gestão da cadeia de abastecimento. Essa cadeia de abastecimento, nós falamos de quê? De uma gestão de estoque mais assertiva, de uma recomendação automática de CD loja, de uma transferência automática, de uma recomendação de compra mais assertiva. E esses números nos dão informações de quê? Qual o meu índice de ruptura que eu tenho hoje, qual o nível de excesso que eu tenho hoje que dá para trabalhar. E isso tudo a gente transforma em ações comerciais. Vou apresentar o meu colega, o Guilherme, também que faz parte da empresa Nexelo, que vai fazer as recomendações de como a gente faz esse trabalho. E até mesmo pensando como tornar o nosso negócio mais lucrativo com a gestão da informação, com a gestão da cadeia de abastecimento. E aí passo para o nosso colega Guilherme Bona, que vai conduzir essa parte também, de como a gente faz isso. Obrigado, Fabiano. Primeiramente, um olá a todos os nossos amigos supermercadistas. É um prazer estarmos aqui novamente. No primeiro momento, a gente conversou um pouquinho do que a gente faz e hoje nós vamos falar um pouquinho de como a gente faz esse processo, Então, peço permissão agora para poder apresentar um pouquinho dos nossos processos e também um pouquinho da nossa ferramenta. Então, a ideia é tentar responder aos nossos clientes como ser mais lucrativo utilizando a tecnologia na gestão de abastecimento. Primeiramente, a gente sabe que o estoque é a alma do supermercado. Então, ali, praticamente é o capital investido dos nossos clientes, os supermercadistas estão em estoque. Então, a gente tem que tomar um cuidado especial a esses estoques e cuidar dele com mais carinho, com mais responsabilidades. Então, a gente usa como principal ferramenta para dar essa agilidade, para dar essas informações coerentes, a inteligência artificial e os métodos estatísticos. Então, a inteligência artificial gerando indicadores diários sobre as principais informações de estoque, planejamento de atividades de compras, controle de estoque e recebimento de mercadorias, movimentação de mercadorias e envio para as lojas e melhor fluxo de caixa. Automação do processo de gestão de cadeia a partir do abastecimento dos pontos de venda. Então a gente vai fazer o processo, a gente faz a leitura de cada demanda, de cada venda por SKU, processa internamente, através da inteligência artificial a gente consegue identificar com 2 anos de base de vendas, qual mês que ele mais vende, qual dia da semana que ele mais vende e qual semana do mês que ele mais vende. Isso é muito importante porque aqui a gente desmistifica uma situação que o pessoal costuma trabalhar com venda média. Então a gente sabe que um produto, se ele vende 300 unidades por mês, ele não tem uma frequência de 10 unidades diárias. Vai depender da semana que ele se encontra, a semana do pagamento talvez, ela concentra a maior venda. O dia da semana, talvez o sábado aquele produto representa maior venda do que na segunda. E é isso que a gente entrega. A gente entrega para o cliente informações baseadas nesse tipo de demanda localizada por dia de semana, não por venda média. Até aproveitando, Guilherme, a gente usa 2 anos porque a ideia disso é pegar 2 natais, 2 finais de ano, 2 dias das mães, 2 dias dos pais, 2 Páscoas e também pegar o que foi promocional. Isso é o que está cadastrado lá no RP, toda essa gama de informação a gente traz para dentro da nossa solução e consegue fazer esse trabalho mais assertivo. Então, com tudo isso, partindo do princípio da inteligência artificial e dos métodos estatísticos, no processo de demanda, a gente garante eficiência com algoritmos de previsão, com qualidade, exposição, estoque de segurança e automatização de parâmetros. Todo o histórico do estoque visível através de indicadores e gráficos. Outra coisa importante que a gente faz este processo geralmente à noite, então os supermercadistas encerram as vendas, a gente pega as informações, processa e de manhã devolve para o cliente. Isso de forma fácil, depois se vocês vão ver a tela inicial que a gente apresenta com os indicadores, rápida, segura e eficiente. Eu acho que essas 4 palavras elas são essenciais para que todo o processo ou toda a cadeia de abastecimento ela seja efetiva. A gente precisa ter facilidade, rapidez, segurança nos números e a eficiência. Certo?
Aqui só para enfatizar novamente, então nossos clientes são supermercadistas, a parte de varejistas, atacadistas, tacarejo. Isso quer dizer o que para nós? Que são estabelecimentos comercial de autosserviço. Os estoques eles têm que estar disponíveis para que os clientes possam buscá-los, comprá-los e atender a necessidade dos mesmos. E aí a gente começa a pensar de como a Nexelo pensa. Estoque para nós é dinheiro. E dinheiro tem que tomar esse cuidado, tem que se entender, tem que se analisar. Só que a gente só consegue dar um indicador eficiente ou passar informações de estoque se eu conheço a demanda. Né? Eu só posso dar o processo de qual é a minha cobertura de estoque. A minha cobertura é meu estoque dividido pela minha demanda. E como eu calculo essa demanda? Aí é o nosso diferencial. Né? Inteligência artificial, métodos estatísticos. Depois a gente vai falar mais um pouquinho o que a gente pode fazer em relação a esses cálculos também. Então assim, a Nexelo, ela tem esses indicadores eficientes porque a gente faz um banco de dados de demanda muito forte e eficiente, com base em 2 anos, como o Fabiano falou. Né? E, inclusive também na questão de alguns outros parâmetros que a gente acaba usando, que é lead time de entrega de fornecedor, agenda de pedido de fornecedor, o ciclo de reposição, o ciclo de reabastecimento, tudo isso aí dão dados que vai para o conjunto onde que recomenda a necessidade pontual, né, do nosso cliente. Quando a gente fala em uma sugestão baseada em demanda e uma sugestão automatizada, a gente tem que entender que existem parâmetros que fazem esse cálculo. Né? Um deles, que o Fabiano falou, lead time, tempo de entrega, frequência de atendimento. E outra coisa bem legal que a gente dá também para o cliente é o estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? A gente consegue, através de uma fórmula estatística, calcular de cada SKU, ou que seja, cada produto na sua área de venda, se ele precisa ter um estoque um pouquinho a mais em algum período, por ineficiência do fornecedor, os caras que mais atrasam. Se o cara atrasa a minha entrega, eu tenho que ter aquele estoque em casa para garantir essas demoras. Então a gente sempre volta para trás em 2 anos para ver quem é o fornecedor, se ele está cumprindo as agendas de entrega, os lead times, ou se o produto ele tem muito pico fora da realidade. Então se o cliente, esse produto ele tem um pico esporádico que eu quero atender. Então a gente deixa o estoque um pouquinho a mais para atender os picos fora da curva. Tá? Então isso a gente chama de cálculo de estoque de segurança que a gente também entrega aos nossos clientes. Um ponto também que foi importante é a questão do fornecedor. Hoje a gente consegue medir o nível de serviço prestado por esse fornecedor. Esse nível de serviço prestado, esse índice também é um método usado, é um cálculo usado para recomendação. Então, quanto o índice do fornecedor for perto do 100%, né, 80% a 100%, é um nível muito bom, então isso acaba influenciando também na recomendação de compra, mas também na recomendação de transferência CD loja. Né? Então aqui é só graficando aquilo que a gente falou anteriormente. Então a Nexelo ela faz o cálculo de demanda, então com base de 2 anos eu sei que eu vou prever a venda no próximo mês, só que nesse processo eu vou desmembrar em qual semana do mês que ele mais vende e depois qual dia. Outra coisa interessante que a gente fala também é que para calcular a demanda, a gente expurga os picos fora da de venda, a gente traz para a média, e os dias, por exemplo, que eu não vendi por não ter estoque, eu desconsidero também, porque senão corre o risco de eu deprimir essa demanda, certo? Então a gente faz isso automaticamente. Se não tem estoque, aquele dia eu não considero como um dia para descontar da venda média para dentro do produto, tá? Eu tiro do processo de cálculo. E como os picos das promoções também, eu trago para a média para não dar sugestão alta para o cliente, ok? E aqui fica visivelmente como é que a gente faz o processo. Previsão do mês, divide nas 4 semanas que mais vende, pela concentração, com 2 anos de histórico, e os dias da semana, certo? Então é a base nessa informação que a gente dá o processo de ou compra ou transferência. Depende para qual é a origem do produto. Se a origem for o CD, é para o CD que eu faço o processo. Se a origem for o fornecedor, é para ele que eu dou a sugestão de compra. E essa informação ela é projetando o futuro, né? A gente projeta aí até 90 dias de reabastecimento. Então, todas essas informações, tu consegue prever o futuro e a ação que tu vai tomar visualizando esse horizonte, né? A gente sempre trabalha em processos em ciclos, né? Eu tenho ciclos com base em estoque, com base em gatilho de reposição, que seria a exposição mais o estoque de segurança, e mais o lead time de entrega do fornecedor. Esse processo, essa cadeia de informações, é que eu faço que eu tenha uma sugestão mais assertiva, né? Seja ela para um CD, ou seja ela para o fornecedor, que vai mandar daí a origem do processo. Só para exemplificar, assim, a gente não vai fazer a dinâmica inteira, que a gente teria muito tempo, mas essa aqui, por exemplo, é uma tela inicial do Nexelo, por exemplo.
A hora que a gente faz a integração com o RP dos nossos clientes, no dia seguinte o cliente consegue enxergar isso aqui, ó, de forma gráfica. O valor do estoque em custo, a cobertura dele em dias, para quantos dias ele tem estoque em casa, o que está de excesso e a sinalização de níveis de estoque. O estoque é ruptura, o estoque está abaixo da exposição, o estoque está abaixo da segurança, o que é normal, o que é alto e o que é em excesso. A qualquer momento ele pode clicar nesses quadradinhos, eles são interativos, e expandir o processo e buscar a informação. No caso, para a gente trocar uma ideia e exemplificar, eu vou abrir de ruptura. O que é ruptura? A gente consegue passar para o cliente do dia o que tem demanda calculada e ele não tem estoque para atender. Pode ser que já está com estoque igual a zero, ou seja, o estoque já amanheceu ou já começou o dia rompido, ou pode ser um item que eu tenho previsão de vender 20 unidades e eu tenho só 10 em casa. Então, esses 10 unidades que faltam, ele já captura como ruptura do dia. Tá? Então, a gente traz essa informação. E aí, o que a gente pode fazer com o processo? Ó, a gente consegue identificar, através das nossas sinalizações, o estoque e ruptura da curva A. Isso aqui é uma dor incrível, né? Acho que ninguém quer ter a ruptura da curva A, impossível ter. Melhor ainda, ruptura da curva A sem pedido. Então, a gente consegue chegar a níveis de se o produto é da curva A, do departamento de mercearia, do comprador Fabiano, da curva A, se tem pedido para chegar, se é o fornecedor ou se é o CD que entrega. E aí ele vai clicando e vai entendendo o processo do que é principal para ele. Eu acho que curva A, por exemplo, não pode ter ruptura, em hipótese alguma. E aí eu busco as informações de forma rápida, apenas em cliques no sistema. Tá? Então aí a gente consegue fazer isso para ruptura, para cobertura, para excesso, da mesma forma do departamento, do comprador, por classe, por loja, por filial. Então a gente consegue expandir os boxzinhos aqui de informações como o cliente quer, ou como o cliente acha melhor fazer o processo de trabalho dele diário. E quando a gente fala em ruptura também, como a gente prevê esse produto, conforme o Guilherme comentou, que vai romper o produto baseado no número de dias que eles têm para cobrir, a gente consegue já prever esse índice dessa ruptura, que dá para te tomar uma ação antecipadamente, seja com o fornecedor, seja na tua distribuição, e antecipar isso. E tu antecipando essa pendência, tu consegue também chegar aí num índice de ruptura de quase zero, né? Então, a gente fala que pelo sistema não é zero porque o fornecedor não entrega o prazo. Mas geralmente o sistema fazendo a leitura de estoque, se o estoque esteja correto, claro, fazendo a leitura de lead time, sabendo quando ele tem que fazer o pedido, o sistema não deixa faltar. O que acontece muitas vezes nesse caso é que o fornecedor não entrega. E a gente tem esse indicador também. Indicador de ruptura por pedido colocado com atraso do fornecedor. Então a gente consegue expandir essa informação ao cliente também. Então, como é que se diz? Fornecedor, se comporte que você vai estar registrado aqui. É por aí, Fabiano. Mas assim, só pegando esse gancho aí, quando está bem ajustado cliente e fornecedor, ambas as partes ganham, né? Ambas as partes têm a informação mais coerente, mais correta. E dá para tomar uma ação preventiva, evitando tanto na ruptura no ponto de venda, que isso também é uma ruptura que ocasiona lá no fornecedor, mas que consegue prever e tomar uma ação para isso. Então isso ajuda ambas as partes, né? Quando está bem assertiva essas informações, ambas as partes ganham com isso, né? E o interessante também é que os dados que o sistema fornece para o comprador servem muito bem para negociar saudavelmente com o fornecedor, porque ele vê ali que há dados confiáveis, com inteligência, para se prever a entrega. Justamente, e eu falei, por exemplo, eu abri um modelo de ruptura, mas a gente pode abrir um fornecedor. Então, se eu estou atendendo a Ambev aqui na minha frente, eu posso digitar Ambev, eu trago o estoque da Ambev, a cobertura em dia da Ambev, o que está de excesso, o que está em ruptura. Inclusive ruptura de que ele não me entregou ainda. Então essa informação a gente dá num clique de tela, eu seleciono o fornecedor e trago todas as informações na frente da negociação. Eu queria ver até não sei se é a palavra certa, estudo de caso, mas uma experiência que vocês tiveram que antes do sistema Nexelo e pós-sistema Nexelo, o que teve de ganho financeiro? Vamos falar agora do financeiro, de diminuição de estoque. A gente tem ganhos de diversas formas, né? Tem os calculáveis e tem os incalculáveis. Por exemplo, incalculável é o tempo do comprador. Ele passa a ser um mero tirador de pedido para o negociador. Por quê? Imagina eu pegar uma Unilever, que tem um mix gigantesco, e o cara não tem a sugestão de ter que tirar o pedido na mão. E eu coloco o pedido para ele. Então, assim, ele passa apenas a negociar
aquilo que é curva A, aquilo que ele vai fazer um encarte, que ele vai fazer uma promoção, aquilo que talvez ele precise negociar que não tem tempo, que é um promotor, que é uma campanha diferenciada. Por quê? Ele não vai ficar o tempo dele digitando o pedido. Está colocado o pedido. Ele vai alterar aqueles pedidos que o cara ali da frente, ou o fornecedor, baixou o preço, ou tem que comprar carreta fechada, ou tem que comprar volume maior para ganhar uma verba, enfim. Isso ele vai fazer, mas a gente sabe que isso é 5% do mix. Os 95% é curva C e D que vai automático. Né? Então, isso é um ganho mensurável, que passa de ser um comprador, passa de ser um mero tirador de pedido para um negociador. Né? Fora que sim, a gente tem, o Fabiano pode falar melhor também, em relação a números, a gente baixa sensivelmente a ruptura, porque o sistema, essa leitura que a gente mostrou, ele faz 100% do mix. Então, todo dia ele faz a leitura do que precisa comprar com base em estoque de segurança, agendamento, lead time, lote de reposição. Todo dia ele recalcula e passa para o cliente a informação que tem que comprar. E quando a gente fala dessa questão que ele falou de números que a gente não consegue mensurar, ele falou da questão da produtividade. Seja a produtividade também do negociador, que ele consegue reduzir o tempo dele ali para produtos da curva A, C, D e E e automatizar e concentrar o seu esforço nas negociações de curva A, que é ali as oportunidades de negócio, as ações comerciais. Se nós levarmos isso para o chão de loja, o cliente com estoque mais enxuto, ele consegue mensurar a produtividade da sua equipe produtiva. Ou seja, ele consegue analisar quanto um repositor pode trabalhar e produzir durante o dia, quanto um padeiro pode produzir, quanto um frente de caixa consegue. Por quê? Ele consegue, e é visual, essa melhora na produtividade, porque assim, pensando eu como um repositor de loja, o cara operacional, que esse é o trabalho manual. Esse cara, se ele chegar no estoque e perceber que eu tenho um estoque enxuto, eu só vou abastecer aquilo que me cabe, sem precisar ficar batendo caixa, ele consegue produzir muito mais rápido. E esses são números que a gente não mensura hoje, mas se tu acompanhar visualmente, tu consegue ver. Se tu pegar um cronômetro e em cada... hoje eu vou trabalhar contigo, vou cronometrar o teu tempo trabalhado, né, tempo produzido. Isso tu vai conseguir depois, com o tempo, um estoque mais enxuto, atendendo a sua necessidade, respeitando aí o ciclo de abastecimento, de reabastecimento, ciclo de compra, entrega do fornecedor ok, ajustada, a produção dessa equipe ela é muito maior. Tu ganha esse tempo com isso e aí tu consegue poupar também financeiramente, poupar dinheiro também. E falando do índice de ruptura, hoje, por exemplo, se seguir todos os critérios como a gente recomenda, como também a própria solução orienta, a inteligência da solução orienta, você consegue reduzir um índice até de 70% do seu índice de ruptura. E isso é factível, isso a gente consegue entregar, mas, claro, tem uma série de critérios que tem que ser analisados e tem que ser assertivos e aceitos também, né? Parametráveis também, né? Os parâmetros envolvem muito. É preciso acompanhamento do lead time do fornecedor, se ele está cumprindo aquele prazo. Então, a gente precisa... É uma cadeia, né? Uma cadeia são vários elos. Então, a gente precisa entender que a gente tem que fazer a nossa parte, seja através de uma equipe de compras executando os pedidos no dia certo, seja da equipe de supply parametrizando o sistema em números coerentes, seja da operação para receber as cargas no dia que ela tem que receber. Então, assim, se a cadeia ela começa a se fechar, a engrenagem começa a andar de forma contínua, todo mundo ganha, né? E ela é uma solução, por fim das contas, ela traz esse processo também. Porque se eu tenho sugestões de compra e transferência coerentes, na teoria o depósito não fica tão cheio. Então nós não temos crise lá na doca, com caminhão em excesso, com mercadoria em doca. O cara que vai abastecer não tem o volume de mercadorias que ele tem que encaixar a mercadoria para botar na área de venda. Ele vai lá e pega do locador e abastece a área de venda. Então assim, o ciclo ele é um ciclo, né? E é um ciclo baseado em vários elos. A gente trabalha com elo de logística comercial, mas esse elo ele passa a ser um dos principais, porque a quantidade que esse elo vai enviar é que o processo operacional consegue trabalhar. Né? Então, é muito importante partir também desse ponto. Se está desajustada essa cadeia, talvez muitas vezes é pelo excesso de volume de mercadoria no depósito que não consegue abastecer a área de venda em tempo. E ela tem tem uma ruptura com excesso com estoque em casa. E falando em questão de excesso também, a gente hoje, se tu atender essas recomendações, tu consegue reduzir esse só de excesso em torno de 35% do excesso do estoque. Então, se tu tens um excesso de 1 milhão, tu consegue reduzir em 35%,
E nós estamos falando a preço de custo, né? Esse é um valor que é visível, não tem como não enxergar no pro nosso cliente. E aí o que a gente trabalha com essas soluções e também a gente recomenda a questão do Supre, que faz toda a cadeia de abastecimento, seja de suprimento, ressuprimento, a compra, que faz a recomendação do que ser comprado, onde ser comprado, liberando também mais tempo para o negociador, nele focando em ações comerciais, e a nossa solução do Organiza, que é o Nexcello Organiza, né, que hoje ela cuida de toda o recebimento de mercadoria. E aproveitando aqui o momento também, todas essas nossas soluções que a gente hoje entrega em forma de aplicativos, né, e app. Então, todas as informações que um gestor vai ter na web, ele terá também na palma da sua mão, né, de forma mais acessível e prática. Isso também dá para ser configurável para todos os membros da equipe, seja operação, seja comercial, seja logística, e principalmente para o gestor. E isso é informação que dá na tomada de decisão. Tu tá com o fornecedor e tomar a atuação baseado em dados, né, é a forma mais assertiva, né? A gente tira um pouco aquele do achômetro, acredito que vai ser melhor, acredito que o tempo vai ser bom, que vai conseguir. E tem dados. E isso nós estamos falando em dados dos últimos 2 anos. Então, o nível de assertividade aí é enorme, né? Levando em consideração também que toda a nossa base de informações que a gente entrega ao cliente é via internet. Então não precisa nenhuma implantação, nenhum hardware, nada. A gente acessa um usuário, um link usuário, e a pessoa tem acesso e pode enxergar e analisar ou interter na ferramenta de qualquer lugar, apenas com Wi-Fi. Outra coisa que a gente falou anteriormente é a questão de nível de serviço. Como é que a gente consegue medir hoje o nível de serviço prestado do fornecedor? Tem alguns métodos no Nexcello Supre, mas o Organiza hoje ele consegue te informar. Então são 2 situações. A pré-conferência de nota e pedido, que tu consegue fazer essa pré-conferência da quantidade do valor total, valor unitário, lá na origem. Quando a nota cai no Cefaz, a solução captura essa nota, confronta com o pedido e faz as validações. Se está tudo ok, já passa para agendamento, ele já consegue agendar e entregar. Esse agendamento também faz parte lá da recomendação. E ali, o que acontece nessa pré-conferência? Caso ele não entregue no prazo, ele vai gerando o índice de nível de serviço. Esse nível de serviço ele também faz parte do cálculo para recomendação de compra futura ou para recomendação de redistribuição futura. Então, e esse nível de serviço ele é importante para ambas as partes, tanto para o supermercadista quanto também para o fornecedor. Por quê? Com esse nível de serviço ele sabe quanto ele pode produzir. E pensando no lado do fornecedor também, quando eu sei o quanto o meu cliente vai comprar, eu sei quanto eu vou produzir. Então eu consigo juntar essas informações e fazer de uma forma que todos consigam ter um ganho com isso, né? Então o Organiza ele cuida e trata essas situações. E o Nexcello Compra, ele faz ali a recomendação mais assertiva, baseado nesses dados. Todas essas informações são parametrizáveis para quem pode o quê. Ele consegue indicadores de desempenho de cada fornecedor, ou seja, você pode fazer um ranking de fornecedor na tua rede, né? E ali tu pode, enfim, criar eventos para quem estiver acima de tal índice ou melhorar alguns outros. O que a gente percebe que, no geral, a grande maioria vai se ajustando para melhorar. Então, o índice de um fornecedor não tão bom com o outro menos bom é muito pouca diferença, porque ambos começam a se ajustar. E quando eu pensando como fornecedor, eu sei quanto o meu cliente vai comprar, eu já vou produzir adequadamente, eu já consigo aumentar o meu leque, se tu analisar, eu consigo produzir melhor, consigo distribuir melhor. Então, essa é o intuito que a gente tem. E faz a gestão completa também da questão das agendas dos nossos fornecedores, né? Eu atendo ele no dia X, ele me entrega no dia Y e isso aí funciona corretamente. Isso é
é vantajoso para ambas as partes, principalmente para o nosso consumidor final, que é o nosso foco, né? Que é o nosso cliente, é o Fabiano, é o Guilherme, é o Fabiano Polese, que passa no caixa com aquele produto. Então, o nosso foco é que o nosso cliente venha na nossa loja, no supermercado, encontre aquilo que ele veio buscar com um preço justo, um preço adequado, com a data adequada, com o tempo que ele tem para consumir aquilo e possa. Isso vai gerando confiabilidade nisso, vai tornando mais rentável o negócio, né? Então, é isso que a Nexelo ela propõe, contribuir, pensando sempre no consumidor final. Diminuir o índice de ruptura, diminuir o excesso, é aquilo que eu comentei até anteriormente, a gente consegue reduzir aí 35% do excesso, consegue botar o produto na área de venda mais rápido, para o nosso consumidor, para o nosso foco principal levar para sua casa, e consegue com isso também até 70% do índice de ruptura. E aí nós estamos analisando, é aquilo que deixou de entrar no meu caixa, né? É aquilo que eu deixei de receber até ontem, ou de receber hoje, ou de entrar no caixa. E o que eu deixei ontem, eu não consigo recuperar hoje, porque de repente a minha venda de hoje já seria essa. A de ontem eu só perdi. Então é isso que a gente sempre propõe, procura entregar. E outra coisa é a melhoria dos processos também. A gente consegue aí fazer a otimização de todos os processos, né? Envolvendo todas as áreas, seja comercial, seja controladoria, financeiro, seja supply, seja operação. E juntar essas equipes todas num objetivo comum, né? Fantástico. É uma solução completa. Por favor, resumindo, né, só para dar um adendo, continuar com o que o Fabiano está falando rapidinho. Então, a gente tem soluções tecnológicas para toda a cadeia de suprimento, né? Então, desde o processo de gestão de compra automatizada, gestão de transferência, agendamento do fornecedor para entrega, processo de entrega, conferência de nota com pedido, até que o caminhão saia do CD e chegue na loja para fazer o abastecimento. Então, todo esse ciclo a gente consegue atender através das nossas soluções. Fantástico. Sempre baseada... O principal de tudo, né? Tudo isso só é possível se a gente tem uma boa análise e entendimento da demanda. Do que eu vou precisar para o próximo ciclo. Ciclo esse baseado em cálculo estatístico e inteligência, a qual em 2 anos do passado eu consigo ver o que vai acontecer nos próximos dias. Parâmetros, seja ele da Nexelo, seja ele do cliente. Então, junto, em 4 mãos, a Nexelo junto com o cliente, a gente consegue acertar ou parametrizar o sistema que ele rode conforme a tua necessidade, que é diferente do outro cliente. Por estar em lugar de difícil acesso, ou não tem atendimento direto com a indústria, com o atacadista, já muda um pouco o processo de lead time. Então, tudo isso a gente consegue entender, parametrizar e deixar entregue para o cliente para que os processos ou as gestões da cadeia de abastecimento sejam mais eficientes. Perfeito. O nosso tempo já está esgotando. O assunto é amplo e chama atenção realmente porque é desafio com oportunidade. Tem um comprador, tem a parte dos suprimentos ali que tem que estar entregando, enchendo as prateleiras, evitando ruptura, mas ao mesmo tempo tem um investimento que aí, adquirindo mais, tem esses alguns prejuízos financeiros e até mesmo de experiência do consumidor chegar lá e não ter o produto. Teria mais alguma coisa mais para apresentar, Fabiano? Acredito que demos um passo inicial aí para o que a gente vê. Se a gente for conversar mesmo aí e apresentar e mostrar, entrar no detalhe, nós vamos à tarde. Coisa boa. Só coisa quem boa. É do meio adora isso. Fabiano, mas a gente está à disposição, né? A partir dos comentários agora, a gente vai entrar em contato. Se alguém quiser que a gente abra mais a ferramenta, que a gente só mostrou praticamente metade do que a gente consegue entregar em relação a indicadores, por exemplo. Então a gente a partir de agora está aberto para quem quiser entrar em contato com a gente poder, de uma forma mais ampla, fazer o processo. Até aproveitando, já que tocamos no assunto, hoje, se tu cumprir todos os parâmetros que a Nexelo recomenda, nós chegamos aí ao índice de 98,9% de assertividade, tanto na recomendação de compra, também na recomendação de transferência CD loja. Então a Nexelo consegue chegar até nesses índices aí. E qual é o perfil do cliente que vocês atendem? O porte dele, o número de unidades? Hoje a gente está atendendo desde aquele supermercado que é só uma filial, só uma loja, seja uma loja com 5 checkouts ou com 10 checkouts, como uma rede também de 50 lojas, né? Ou um pouco mais, enfim. Mas o nosso público supermercadista
é amplo, né? Todo o território nacional, Brasil? Todo o território nacional. Hoje a empresa tem consultores em loco e funcionários alocados praticamente em todos os estados de Sul, Sudeste e alguns do Nordeste. Ainda não adentramos no Norte, mas tem projeção para isso. Somos todos colaboradores da empresa, né? Todos são CLTs mesmo, né? da Nexelo, e a grande maioria vem de supermercado, né? Nós vivemos de supermercados, vivemos em supermercados, tanto eu quanto o Bona. A gente primeiro aprendeu supermercado para depois aprender tecnologia. Então... Isso também passa a ser um grande diferencial nosso, porque a partir do momento que os clientes querem entrar em contato por algum suporte, alguma informação, é com gente do varejo que ele vai falar. Não é com gente da TI ou que não tem experiência. Importantíssimo isso. E são com pessoas, não é robô. São com pessoas, Ótimo, muito obrigado. As dúvidas vão permanecer, que isso é muito boa, são muito bem-vindas para você. Pode fazer aqui nos comentários, fique à vontade. Entre em contato com a Nexelo, também aqui na descrição vai estar disponível para o pessoal conversar. Teria mais algo para apresentar? Não, nós vamos mostrar, por favor. Até falar de dois clientes nossos aí que fizeram 2 depoimentos. A gente fica muito grato, né? É claro que o nosso tempo também acaba sendo um pouco curto, senão tem muita gente aí falando bem, então isso é bom. A gente trouxe dois comentários e nada melhor do que o nosso cliente falar a nosso respeito, né? Ao nosso respeito. Então, assim, a gente está à disposição, né? Seja críticas variadas, enfim, mas ficamos à disposição aí. Muito legal. Guilherme, mais alguma coisa? Queria concluir? Não, é isso. Agradecer a oportunidade mais uma vez de estar mostrando a nossa ferramenta. Tenho certeza que a Nexelo proporciona a decisão mais segura, né? E a gente está à disposição. Assim que alguém queira tirar alguma dúvida, querer conversar com a gente, só chamar que a gente vai atender com certeza. Fabiano? Muito obrigado. Quero agradecer novamente a Expo pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição. A gente quer crescer junto, quer caminhar junto aí e ficamos abertos aí para o futuro também. Nós que agradecemos, que é tão importante, um assunto que chama atenção e a gente já recebeu muitos pedidos para falar sobre estoque, gerenciamento e como evitar ruptura, todos esses temas. Então vocês já estão convidados para as próximas edições de a gente falar sobre todos os temas. E você que está nos acompanhando, por favor, faça aqui os seus comentários, pergunte qual é o próximo... Comente qual é o próximo tema que você quer aqui na Expo Supermercados. E não pode esquecer, claro, de se inscrever no nosso canal, ver os outros vídeos, que são centenas de vídeos para vocês. Muito obrigado a todos e a programação continua. Até logo mais, pessoal!